Mas agora a gente vai falar de um assunto. Cerca de 2 meses atrás, comecinho do mês de maio, a Record TV preparou uma reportagem com exclusividade, tá? Falando sobre o abandono do patrimônio ferroviário aqui na cidade de Bauru. E não é só em Bauru. Em todas as cidades hoje cortadas pela linha férrea, a situação é complicada. Bom, 2 locais que antigamente eram movimentados e muito importantes para esse que já foi um dia o maior entroncamento ferroviário da América Latina e que estavam em estado de completo abandono. Agora, quase 2 meses depois, nós voltamos a um desses locais para mostrar que cinco empresas que prestam serviço para a Rumo ALL, que é a concessionária que administra esse trecho, estão trabalhando para recuperar locomotivas e vagões, além, é claro, da linha férrea. Nós conversamos com o diretor-presidente de uma dessas empresas, até para ouvir o que ele tinha a dizer depois da Record TV Paulista ter preparado aquela reportagem. Vamos ver. Eram aqui que funcionavam as antigas oficinas da Noroeste do Brasil, um local onde, tempos atrás, havia muitos funcionários. Hoje, ao se falar de ferrovia, principalmente na região de Bauru, o pensamento que vem à mente é o de abandono. Mas por trás dessas estruturas que fizeram parte da história da cidade, tem gente resgatando aquilo que fez do município uma referência nesse setor. O diretor-presidente da Transfesa, que é uma das empresas que prestam serviço para a Rumo ALL, a concessionária responsável pela área, afirma que algumas ações de reforma estão sendo feitas. A ferrovia está sendo restaurada. Eles estão incrementando a restauração e o transporte nessa malha. A prova disso somos nós, que já estamos prestando serviço para eles há 2 anos, restaurando vagões, locomotivas e também essas instalações que nós ocupamos hoje, que esteve por muito tempo abandonada. Nós estamos fazendo uma restauração inicial, agora tentando atingir o maior volume possível, então fazendo uma restauração leve para atender o maior número possível de veículos, vagões e locomotivas. Porque se nós partíssemos para restaurar profundamente cada veículo, o tempo seria muito grande. Em maio deste ano, a Record TV Paulista exibiu uma denúncia da falta de manutenção e do abandono de 2 áreas importantes relacionadas ao entroncamento ferroviário, as antigas oficinas e a antiga estação triagem. As imagens chamaram a atenção pelas condições das locomotivas, dos vagões e de outros veículos que estavam abandonados nesses 2 locais. De acordo com Luiz, esses veículos estão lá há anos, mas não são mais de responsabilidade da empresa. São veículos, tanto rodoviários como ferroviários, que são obsoletos. Então a ferrovia nova viabilizou novos veículos com maior capacidade, com maior segurança, e esses veículos ultrapassados foram devolvidos ao governo federal, no DENIT, que é o órgão que recebe o veículo para destinar o seu devido venda, locação, ou o que for. Então esses veículos estão por conta do DENIT, não mais por conta das ferrovias. Isso já faz um tempo, né? Há muito tempo. Existem veículos armazenados que estão lá há mais de 20 anos. Um dos maiores problemas enfrentados pela atual gestão está nessa área onde ficam os barracões das antigas oficinas. Para você ter uma ideia, esse barracão aqui comportaria 45 vagões. Só que a reforma da estrutura está parada por um problema maior. É que para ter os vagões aqui, seria necessário instalar um carretão, que já está pronto e que serviria para transportar os vagões de um barracão para o outro. Mas olha só, essa situação aqui é o que está atrapalhando tudo isso. E já faz bastante tempo, não é mesmo, Luiz? Isso aconteceu desde que passaram o emissário de tratamento de esgoto, que bloquearam as saídas de água de chuva nossa. Então, levantou o nível do lençol freático e virou esse alagamento que você está vendo. Perto deste local também funciona um dos postos de abastecimento e há ainda áreas administrativas. O diretor-presidente da empresa ainda conta que, em relação à estrutura dos barracões, algumas intervenções têm sido feitas para manter todos os itens organizados e sem oferecer riscos. Ele ainda diz que está sendo finalizado um almoxarifado para armazenar as peças das locomotivas, vagões
e da malha ferroviária. Sobre algumas estruturas que estão comprometidas, ele afirma que estão sendo tomadas providências para resolver a situação, inclusive com o apoio da prefeitura, já que um espaço foi cedido para a atuação de algumas secretarias. Nós estivemos acertando eles fornecerem as telhas para que a gente restaurasse a cobertura daquela área deles. Aguardando. Estamos aguardando uma solução. E tomara que todas as entidades, empresas, prefeitura, a própria Polícia Militar, o DENIT, governo federal, governo estadual, prefeitura, que todo mundo se reúna, mas assim, de um jeito muito eficiente, para que os vagões que não puderem ser consertados, eles sejam retirados ali daquele lugar. Porque toda a linha férrea que corta de ponta a ponta a cidade de Bauru, em muitos trechos dessa mesma linha férrea, há um cemitério de vagões ali. E é uma situação altamente complicada, enfeia o centro da cidade, as pessoas passam por ali, o bauruense até se acostumou, mas as pessoas que vêm de fora, quando elas observam aquilo e outra, você tem um Mato Alto hoje crescendo ali, rota de fuga para bandido, é um problema bastante complicado. E agora a gente começa a observar que parece que há uma boa vontade. Então o nosso papel aqui, trouxemos a denúncia quase 2 meses atrás, como a gente já informou, e agora tomara a prefeitura, com um papel importante, é um dos atores principais desse processo todo, né? Para que, num dado momento, essas forças, todas essas instituições e entidades envolvidas, elas façam um esforço conjunto para retirar, repito, esse cemitério de vagões que só traz problema. Enfeia a cidade, a rota de fuga. Meu Deus, a Polícia Militar tem muito problema com isso. E assim, parece que as coisas estão começando e a gente está acompanhando para ver como é que vai ficar toda essa situação, tá? Bom, sobre o escoamento de água lá dos prédios citados na reportagem, o DAI, que é o Departamento de Água e Esgoto de Bauru, informou que existe uma caixa de retenção de água e esgoto na rua Alfredo Maia e que, enquanto não é construída uma tubulação, né, ligando o dispositivo ao emissário, às margens do rio Bauru, esse líquido é retirado periodicamente pela autarquia. E isso deve acontecer até amanhã. Já a Prefeitura informou que o contrato de cessão do prédio utilizado na rua Alfredo Maia prevê isenção de IPTU e não reforma de qualquer prédio. Já o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, não respondeu sobre as locomotivas abandonadas na cidade. Precisa responder. Todas essas entidades citadas, se elas se unirem, a empresa, a prefeitura, enfim, em que pese a redundância, se houver um esforço conjunto, a cidade vai ficar melhor, né? Vai ficar mais bonito o centro da cidade, aquele Mato Alto que está lá vai parar de incomodar, enfim, um esforço conjunto ali é muito bem-vindo, tá?